Você já percebeu que o momento mais perigoso para um narcisista, seja ele homem ou mulher, não é quando você briga, chora ou implora, mas quando simplesmente para de se importar? Isso vai contra tudo o que te ensinaram, mas é exatamente aí que o jogo vira. O narcisismo não entra em colapso com confronto. Ele entra em colapso com indiferença. E aqui está a parte polêmica. Quando você acha que o silêncio dele é superação, na verdade algo muito mais profundo está acontecendo por dentro. O que parece fim pode ser o início de uma sequência silenciosa de atitudes calculadas, confusas e até perigosas, todas com um único objetivo: tentar recuperar o controle que ele perdeu sobre você. Se você já sentiu confusão, culpa, medo ou aquela exaustão emocional difícil de explicar, fique até o final, porque entender o que realmente acontece quando o narcisista percebe que você não liga mais muda tudo. Você para de reagir no impulso, antecipa os movimentos e retoma um poder que ele nunca quis que você tivesse. Atitude 1. Ele testa se ainda tem poder. Quando o narcisista percebe que você já não reage como antes, algo nele entra em alerta silencioso, porque o narcisismo não lida bem com a perda de controle. Então ele provoca do jeito mais sutil possível. Uma mensagem fora de hora, uma indireta mal disfarçada, um comentário calculado. Quem recebe isso sente confusão e até dúvida, pensando: por que isso mexeu comigo? Mas não é saudade, é teste. Ele precisa confirmar se ainda consegue te afetar emocionalmente. Já reparou como essas provocações surgem justamente quando você começa a ficar em paz? Esse movimento costuma despertar culpa e insegurança, porque a pessoa começa a se perguntar se está sendo fria demais ou exagerando. É exatamente aí que o narcisismo se alimenta, dessa frustração interna que empurra você a abandonar seus próprios limites. Observe o padrão. Ele não quer saber como você está, ele quer ver se você reage. E a pergunta que muda tudo é simples e direta: isso acrescenta algo à minha vida? Ou só me puxa de volta para a exaustão emocional que eu já conheço? Aqui entra a orientação prática de quem já viu esse jogo muitas vezes. Se você estiver sendo provocado por um narcisista, não explique, não se justifique, não entre no campo emocional dele. Respostas neutras ou o silêncio consciente funcionam como proteção. O narcisismo não suporta o vazio, ele precisa da sua energia. Quando ela não vem, surge o medo de ter perdido o controle. Ao invés de reagir no impulso, reconheça a raiva ou a tristeza e escolha não alimentá-las. Isso não é fraqueza, é estratégia. Com o tempo, quando esses testes não funcionam, a insegurança dele começa a aparecer, porque o ego depende da validação externa para se sustentar. É nesse ponto que você recupera poder de verdade, não tentando mudar o outro, mas mudando sua resposta. A solidão que ele tenta provocar não é sua, é dele. Quanto mais firme você fica, mais claro se torna que essas provocações dizem muito mais sobre o narcisismo do que sobre você. Atitude 2. Ele tenta confundir sua mente. Quando a reação que ele esperava não vem, o narcisista muda de estratégia rapidamente, porque o narcisismo é adaptável quando sente perda de controle. Ele finge normalidade, age como se nada tivesse acontecido, conversa de forma casual e até amistosa. Esse comportamento costuma gerar confusão, porque quebra a lógica do confronto direto. A pessoa começa a sentir dúvida, pensando que talvez tenha interpretado tudo errado. Essa mudança repentina não é maturidade emocional, é uma tentativa silenciosa de reorganizar o jogo. Essa encenação desperta frustração e culpa, já que o cérebro tenta encontrar coerência onde não existe. O narcisista sabe que, quando você duvida da própria percepção, fica mais vulnerável. Confusão sempre foi uma das armas mais eficazes do narcisismo, porque ela cansa, desgasta e leva à exaustão emocional. Aos poucos, você começa a se perguntar se exagerou, se foi sensível demais, ou se criou um problema que não existia. É nesse ponto que o controle começa a ser reconstruído. A atitude prática aqui é fortalecer a sua memória emocional. Se você estiver lidando com um narcisista, confie mais no que sentiu do que no teatro que ele apresenta depois. Anotar situações, lembrar padrões e validar suas próprias emoções ajuda a neutralizar essa manipulação. Quando a normalidade aparece rápido demais, sem conversa real, sem responsabilidade e sem mudança concreta, isso é um sinal claro. Não confronte, não tente esclarecer,
Apenas observe e mantenha seus limites firmes. Com o tempo, essa clareza interna diminui a insegurança e devolve estabilidade emocional. O narcisista perde força quando percebe que não consegue mais embaralhar seus sentimentos. Você passa a entender que a confusão não nasce em você, ela é induzida. Ao reconhecer isso, a tristeza e a raiva começam a se transformar em lucidez. É assim que o controle muda de lado, de forma silenciosa e consistente. Atitude 3. Ele força encontros casuais. Quando percebe que mensagens e jogos mentais já não funcionam, o narcisista passa a apostar na presença física. Ele começa a aparecer nos mesmos lugares, nos mesmos horários, como se fosse coincidência. Para quem vive isso, surge uma mistura de confusão e insegurança, porque a mente tenta racionalizar o que o corpo já percebeu. Não é acaso, é estratégia. O narcisismo acredita que a simples proximidade pode reativar emoções antigas sem precisar pedir espaço ou permissão. Essa atitude costuma despertar ansiedade e frustração, porque o encontro inesperado quebra o equilíbrio emocional que estava sendo reconstruído. A pessoa sente o coração acelerar, a memória emocional ser ativada e logo depois vem a culpa por ainda se sentir afetada. O narcisista sabe que presença gera impacto, especialmente quando existe um histórico de vínculo intenso. Ele aposta no desconforto para ver se ainda existe abertura, mesmo que silenciosa. Aqui, a ação prática é previsibilidade emocional e firmeza. Se você estiver lidando com um narcisista que surge por acaso, mude rotinas quando possível, evite interações prolongadas e mantenha a postura neutra. Não é necessário confronto nem explicação. O objetivo é não oferecer combustível emocional. Quanto menos reação, menos sentido essa estratégia faz para ele. A ausência de resposta emocional clara é o que desmonta o plano. Com o tempo, essa postura reduz o medo e devolve a sensação de controle interno. O narcisista começa a perceber que a simples presença já não causa o impacto esperado. É nesse momento que você entende que não é o lugar que ativa suas emoções, é o vínculo que precisa ser encerrado por dentro. Quando isso acontece, a solidão e a exaustão emocional começam a dar lugar a uma calma firme. Atitude 4. Ele muda completamente o personagem. Quando percebe que perdeu acesso às suas reações emocionais, o narcisista troca de máscara com uma rapidez impressionante, porque o narcisismo não sustenta o vazio por muito tempo. De frio, passa a ser gentil. De distante, vira atencioso e disponível. Essa mudança costuma gerar confusão, porque toca diretamente naquela esperança silenciosa de que, talvez agora, algo tenha realmente mudado. Ele sabe exatamente qual versão ativar para mexer com sua memória emocional e baixar suas defesas, mesmo que você esteja cansada e emocionalmente esgotada. Essa nova postura desperta dúvida, tristeza e até culpa, como se você estivesse sendo dura demais diante de alguém que aparenta esforço. O problema é que essa transformação não vem acompanhada de responsabilidade emocional. Não há reconhecimento dos danos causados. Não há conversa madura. Não há reparação. Existe apenas adaptação. O narcisismo não muda por consciência, muda por conveniência. Ele se ajusta ao que acredita que ainda pode funcionar para te puxar de volta ao ciclo. A orientação prática aqui exige lucidez e chão emocional. Se você estiver lidando com um narcisista que muda subitamente de comportamento, observe consistência ao longo do tempo, não gestos pontuais, nem discursos bem ensaiados. Gentileza verdadeira não gera confusão nem pressa. Mantenha seus limites claros, desacelere qualquer reaproximação e não se deixe levar pela sensação de alívio momentâneo. Quando a mudança é real, ela respeita seu tempo e não te empurra para decisões rápidas. Com o passar dos dias, essa postura firme diminui a insegurança e quebra o encantamento da nova máscara. O narcisista sente frustração ao perceber que a antiga fórmula não provoca mais o mesmo efeito emocional. É nesse ponto que você começa a recuperar a autonomia de verdade, entendendo que aquela versão melhorada não é evolução, é estratégia de sobrevivência do ego. Quando essa compreensão se instala, o poder deixa de oscilar e passa a ficar nas suas mãos. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque em algum nível você já percebeu que viveu algo que não foi normal. E ninguém merece passar por isso sozinho ou sozinha. Por isso, no primeiro comentário fixado,
Eu deixei uma coleção completa que continua exatamente esse conteúdo. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail, na hora, e pode ler no seu ritmo. Não é sobre teoria, é sobre clareza e libertação emocional. Dá uma olhada depois. E se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal para continuar aprendendo. Atitude 5. Ele tenta despertar ciúme. Quando percebe que não consegue mais te acessar diretamente, o narcisista passa a usar o palco público como ferramenta. Postagens calculadas, histórias sugestivas, aparições com alguém especial, surgem quase como um roteiro ensaiado. O narcisismo aposta na comparação e na ativação emocional à distância. Isso costuma gerar confusão e um aperto silencioso, porque mesmo quem está tentando seguir em frente, sente a velha insegurança bater à porta, como se algo estivesse sendo perdido novamente. Esse tipo de vitrine emocional desperta frustração, raiva contida e até culpa por ainda sentir algo. O narcisista sabe que o ciúme não precisa ser explícito para funcionar. Basta plantar a dúvida. Ele quer que você se questione, que revise decisões, que se pergunte se foi facilmente substituída. Nada ali é espontâneo. Cada imagem, cada legenda e cada ausência de contexto servem para provocar reação interna e medir se ainda existe impacto emocional. A ação prática aqui é proteger sua atenção. Se você estiver lidando com um narcisista que usa redes sociais para provocar, silencie, bloqueie ou se afaste conscientemente desse conteúdo. Não é fuga, é autocuidado. Comparação alimenta o narcisismo e drena sua energia. Direcione o foco para sua própria reconstrução, para atividades que te devolvam presença e segurança. Quanto menos você consome esse teatro, menos ele funciona. Com o tempo, a ausência de reação gera um efeito poderoso. O narcisista começa a sentir o vazio da própria encenação, porque não existe plateia. A insegurança que antes era empurrada para você retorna para ele. É nesse estágio que você percebe que o ciúme induzido não dizia sobre amor ou perda, mas sobre controle. Quando essa clareza se estabelece, a exaustão emocional dá lugar a uma sensação firme de liberdade interna. Atitude 6. Ele se faz de vítima. Quando percebe que nenhuma das estratégias anteriores surtiu efeito, o narcisista muda novamente de rota e assume o papel de quem sofre. Surgem relatos de abandono, injustiça, solidão profunda e dores que parecem não ter fim. O narcisismo usa a vitimização como último recurso para despertar culpa e compaixão. Quem observa isso sente confusão, porque a narrativa toca a empatia e reabre feridas emocionais que ainda estão sensíveis. É uma encenação que parece frágil, mas é cuidadosamente calculada para atingir seu ponto mais humano. Essa postura costuma provocar tristeza e dúvida, já que a pessoa começa a questionar se foi dura demais ou insensível. O narcisista se apresenta como incompreendido, maltratado e injustiçado, omitindo convenientemente as próprias atitudes. Não há arrependimento real, nem responsabilidade emocional. Existe apenas a tentativa de inverter os papéis, fazendo com que você carregue o peso emocional que nunca foi seu. A culpa passa a funcionar como corrente invisível, puxando você para trás. A orientação prática aqui é separar sofrimento verdadeiro de manipulação emocional. Se você estiver lidando com um narcisista que se faz de vítima, observe se há mudança concreta de comportamento ou apenas discursos carregados de emoção. Ação é diferente de fala. Manter limites firmes, sem atacar e sem acolher em excesso, é essencial para não ser sugada de volta para o ciclo. Compaixão não exige autoabandono, nem sacrifício emocional contínuo. Com o passar do tempo, essa postura equilibrada reduz a culpa e fortalece sua autonomia emocional. O narcisista sente frustração ao perceber que a dor encenada não gera mais o resgate emocional esperado. É nesse ponto que você começa a entender que não é responsável pela solidão dele. Quando essa compreensão se fixa, o medo e a exaustão emocional dão lugar a uma tranquilidade mais sólida e consciente. A clareza passa a proteger você melhor do que qualquer confronto direto. Atitude 7. Ele ataca sua imagem. Quando percebe que perdeu o controle direto sobre você, o narcisista começa a agir nos bastidores, mudando a narrativa aos poucos.
Ele conta a versão dele para outras pessoas, distorce fatos, omite comportamentos e cria dúvidas sobre quem você é. O narcisismo precisa reorganizar o cenário para não assumir a própria perda. Para quem vive isso, surgem raiva, tristeza e uma sensação profunda de injustiça, porque de repente você se vê sendo julgada por algo que não fez. Esse ataque à imagem costuma gerar insegurança e medo, já que a pessoa sente que está perdendo o controle da própria história. O narcisista projeta em você tudo aquilo que não quer enxergar em si. Você vira fria, instável, ingrata ou problemática, enquanto ele se posiciona como vítima ou herói incompreendido. Essa inversão narrativa é desgastante e alimenta a exaustão emocional, porque obriga você a se explicar para um mundo que nem sempre quer ouvir a verdade. A orientação prática aqui é não entrar em disputas narrativas. Se você estiver sendo atacada por um narcisista, preserve sua coerência interna e seu comportamento consistente. Quem observa com atenção percebe padrões ao longo do tempo. Evite justificar demais, não tente convencer todos e foque em manter sua postura alinhada com seus valores. A verdade não precisa ser defendida em todos os lugares para continuar sendo verdade. Com o passar do tempo, essa firmeza silenciosa enfraquece o ataque. O narcisista percebe que o caos que ele tenta criar não gera o controle esperado. As pessoas mais lúcidas começam a enxergar as contradições por conta própria. É nesse ponto que você entende que sua reputação não depende da narrativa de alguém preso ao próprio narcisismo. Quando essa clareza se instala, a solidão dá lugar a uma sensação tranquila de integridade e força interna. Atitude 8. Ele entra em silêncio ou obsessão. Quando o narcisista finalmente percebe que perdeu o controle emocional sobre você, o narcisismo chega a um ponto crítico. Restam apenas 2 caminhos possíveis. Ou ele desaparece completamente, entrando em silêncio para preservar o ego ferido, ou passa a observar a distância, de forma obsessiva, tentando entender onde perdeu o domínio. Para quem vive isso, surge uma mistura estranha de alívio e medo, porque o silêncio também carrega tensão e incerteza. Esse afastamento costuma provocar confusão e dúvida, já que a pessoa se pergunta se aquilo é um fim definitivo ou mais uma estratégia. No caso do silêncio, o narcisista tenta punir pela ausência, esperando que a solidão e a insegurança façam você ceder. Já na obsessão silenciosa, ele acompanha sua vida, mudanças e conquistas sem se manifestar, alimentando internamente a frustração de não conseguir mais interferir. Em ambos os casos, o objetivo ainda é controle. A orientação prática aqui é manter constância emocional. Se você estiver lidando com um narcisista em silêncio ou vigilância distante, não mude seu comportamento para provocar reação. Siga sua vida com coerência, cuide da sua rotina emocional e evite sinais indiretos. O silêncio perde força quando não encontra expectativa, e a obsessão perde sentido quando não encontra brechas. Estabilidade emocional é o que encerra o ciclo de vez. Com o passar do tempo, esse estágio revela algo importante. Perder o controle sobre você é o maior golpe que o narcisista conhece. É aí que a exaustão emocional começa a se dissolver e dá lugar a uma sensação de autonomia real. Você entende que não precisa mais vigiar, explicar ou reagir. A paz que surge não vem da ausência do outro, mas da presença firme em si mesma. Quando isso acontece, o ciclo do narcisismo se encerra de forma definitiva. Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui algo simples, como "isso fez sentido para mim" ou "eu precisava ouvir isso". Esse pequeno gesto cria um compromisso interno com a sua própria lucidez. E escuta isso com carinho. Você não é fraca, não é confusa e não exagerou. Você apenas ficou tempo demais presa dentro de um jogo emocional invisível, típico do narcisismo. Existe uma dor real aí, feita de confusão, culpa, medo e exaustão emocional. E nada disso é defeito seu. É o efeito direto de conviver com um narcisista por muito tempo. Agora, atenção a isso, porque é o ponto mais importante do vídeo. Só entender o que aconteceu não é suficiente para se libertar. Você precisa organizar tudo o que viveu, dar nome ao que sentiu e recuperar sua identidade emocional. É exatamente para isso que existe o material que está no primeiro comentário fixado. Não é um conteúdo solto, nem algo superficial. É uma coleção completa,
criada para conduzir você para fora do ciclo do narcisismo com clareza, segurança e direção. Cada parte se conecta com a outra, ajudando você a entender os jogos mentais do narcisista e, ao mesmo tempo, reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. E deixa eu explicar de forma bem simples. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular, na hora, sem precisar esperar nada chegar. Pode ler com calma, no seu tempo, do jeito que se sentir mais confortável. Esse material foi pensado justamente para quem está cansado, confuso e emocionalmente esgotado, e precisa de algo claro, organizado e seguro para seguir em frente sem recaídas. O acesso está no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. É ali que começa a virada de verdade. E se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você não caminha sozinho ou sozinha. Esse canal é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Você já sofreu o suficiente. Agora é hora de retomar o controle da sua vida. Até o próximo vídeo.